Bem, gente, nós vamos resolver um problema de mecânica dos sólidos relacionado ao cálculo de centroides. Nesse caso, nós vamos calcular o centroide de uma chapa de aço que está definida por essa figura geométrica aqui. O problema diz o seguinte: determine o centroide da chapa de aço esquematizada pela figura abaixo. Essa figura está sem escala e, como podemos ver, é uma figura totalmente irregular. E isso dificultaria e muito para a gente calcular o centroide dessa peça de uma única vez. Então, qual a solução proposta para esses tipos de casos? Quando nós temos... É fácil identificar nessa peça que é um caso de uma figura que é composta por várias outras. Então, é melhor nós trabalharmos fazendo o seguinte: decompor essa chapa em várias partes, como acontece aqui. A decomposição da chapa poderia ser de várias formas, só que nós escolhemos essa forma de dividir a peça. Como vocês estão vendo aqui, ela foi dividida em 12 figuras, 12 partes diferentes, sendo a figura 1 determinada por todo esse retângulo aqui, olha, que engloba aqui essa área. A figura 2 por essa partezinha aqui, onde passa a função e o eixo Y. A figura 3, essa partezinha aqui onde passa a mesma função e o eixo Y. A figura 4, onde passa a outra função e o eixo X. A figura 5, onde passa outra função e o eixo X. A 6 da mesma forma, que para 6 é a mesma função. Para 7 da mesma forma. Figura 8 é um quadrado, como nós podemos ver nas cotas lá do primeiro desenho. A figura 9, um triângulo invertido. A figura 10, o círculo. A 11, o triângulo que estava aqui. E a 12, o trapézio, que é exatamente a metade desse triângulo. Então, vamos calcular para cada figura ilustrada a sua área, momentos de primeira ordem e seu centroide, para poder assim calcular o centroide da chapa. Agora eu vou calcular a área, o centroide e o momento de primeira ordem da figura 1, que, como já foi citado, é um retângulo. A área será dada por base vezes altura. Logo, a área dessa figura será 5 vezes 4, igual a 20 metros quadrados. No caso do retângulo, as coordenadas do centroide serão dadas por x barra igual a base dividido por 2, será 2,5 metros. Y barra igual a altura dividido por 2, serão 2 metros. Como está para baixo,
A gente vai adotar o sinal negativo aqui. Assim, temos que as coordenadas serão 2,5 e menos 2 em metros. Agora, para calcular os momentos de primeira ordem, temos que o momento de primeira ordem em relação a x será igual ao nosso y barra vezes a área, que é igual a menos 2 vezes 20, igual a menos 40 metros cúbicos. E o momento de primeira ordem em relação a y será igual ao x barra vezes a área, que é igual a 2,5 vezes 20, igual a 50 metros cúbicos. Bem, agora com relação à figura 2, nós vamos calcular a sua área, os momentos de primeira ordem e o seu centroide. Podemos ver que a figura 2 é a região que está achurada e delimitada pela função p de y e o eixo y. Para calcularmos essa área, podemos expressar a seguinte equação, que a área 2 é igual a integral do seno de y no intervalo de menos 4 até menos π dy. E usando uma calculadora gráfica para calcular essa integral, obtemos o valor de 0,346 metros quadrados, 0,346 metros quadrados. Com relação aos momentos de primeira ordem, usando o conceito de integração por elemento, obtemos as seguintes expressões. Para Q2x, temos a integral de y vezes seno de y dy no intervalo de menos 4 até menos π, que, usando a calculadora gráfica, obtemos o valor de menos 1,3 metros cúbicos. Agora, o Q2y, obtemos a equação que é definida pela integral de seno de y ao quadrado dividido por 2, que vai de menos 4 até menos π novamente, dy. Calculando, obtemos o valor de menos 0,1 metros cúbicos. Agora, calculando a coordenada do centro dessa figura, temos que o x barra, que é a coordenada x do centroide, vai ser igual ao QY dividido pela sua área. Logo, temos que menos 0,1 dividido por 0,346, que é igual a menos 0,3 metros. E para a coordenada y do centroide, representada por y barra, temos que y barra é igual a qx dividido pela área, que também é igual a menos 1,3 dividido por 0,346, que nos dá uma coordenada de menos 3,75 metros. Analogamente para a figura 3, teremos as mesmas equações, mas o que vem a mudar são os intervalos. Logo, temos que a área 3
é dada pela integral também de seno de y dy, e agora dos intervalos de menos π até zero, que obtemos uma área de 2 metros quadrados. Para os momentos de primeira ordem, serão utilizadas as mesmas equações da figura 2, só que agora com os intervalos mudados. Então temos que Q3x é igual a integral de y vezes o seno de y dy dos intervalos de menos π até zero. Calculando isso, obtemos o valor de menos π, que é igual a menos, ou aproximadamente, menos 3,14 metros cúbicos. Para o Q3y, utilizamos a equação de integral de seno de y ao quadrado sobre 2 dy, que varia no intervalo de menos π até zero. E calculando, nós temos o valor de 0,785 metros cúbicos. Enfim, calculando as coordenadas do centroide, temos que x barra, que é a coordenada x do centroide, igual a QY sobre a área, que é igual a 0,785 dividido pela área, que é 2, obtemos um valor aproximado de 0,4 metros para a coordenada x do centroide. Para a coordenada y, representando por y barra igual a qx dividido pela área, que é igual a menos 3,14 dividido por 2, e obtemos a coordenada y como menos 1,57 metros. Pronto, agora vamos ver a figura 4, onde vamos calcular a área, os momentos de primeira ordem e as coordenadas do centroide da figura. Certo, vamos lá. Para calcular a área dessa figura, foi dada essa função Q. E a área dessa figura vai ser o seguinte, é dada por a integral, certo? Que vai ser de 0 a 1, por causa das cotas da figura aqui, da função Q de x, certo? Dx. Essa função Q de x vai ser dada por raiz de x dx. Avançando um pouco essa integral vai ficar sendo 2/3 de x elevado a 3/2, variando de 0 a 1. E o resultado dessa área, número 4, vai ser igual a uma dízima 0,066 metros quadrados, certo? Essa vai ser a área. Calculando os momentos de primeira ordem, temos que Q de x, certo? Vai ser a integral de 0 a 1 de y dividido por 2 vezes o y dx, onde esse y é dado por essa função Q de x, certo? Que vai ser a integral de 0 a 1 de raiz de x dividido por 2 vezes raiz de x dx, onde vamos ter que vai ser a integral de 0 a 1 de x sobre 2 dx, certo? Vamos avançar um pouquinho aqui, para a gente não perder muito tempo e não se estender. O resultado dessa integral é dado por 1/4 de x elevado ao quadrado, certo? No x variando de 0 a 1. O resultado vai ser 0,25 metros cúbicos.
O momento de primeira ordem em relação ao eixo y vai ser dado por QY, a integral variando de 0 a 1 do eixo x vezes a função y, dx, certo? Que nos dá a integral de 0 a 1 de x vezes raiz de x dx, que vai ser igual a integral de 0 a 1 de x ao cubo dividido por 2 dx, que nos vai dar o resultado de 2/5 de x elevado a 5 meios, variando de 0 a 1, e o resultado dessa integral é 0,4 metros cúbicos. Lembrando que todos esses cálculos são feitos através da calculadora HP. As coordenadas do centroide da figura vai ser dada por x barra igual ao momento de primeira ordem do eixo y vezes a área. Temos 0,4 metros cúbicos e 0,66 metros quadrados, que não vai dar 0,6 metros. Em relação ao eixo y, o y barra vai ser o momento de primeira ordem em relação a x dividido pela área, certo? Que vai ser 0,25 metros cúbicos dividido por 0,66 metros quadrados. Vai dar 0,375 metros. Essa foi a figura número 4. Vai lá. Figura número 5. Vamos calcular a área dessa figura aqui. E tal figura tem a função Q2 de x, certo? A área dessa figura, a área número 5, vai ser dada pela integral de 1 para 2, certo? Da função Q2 de x dx, certo? Vamos lá. A área vai ser dada pela integral de 1 para 2 da função x menos 2 ao quadrado dx, certo? Avançando nessa integral, temos que x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado mais 4x no intervalo de 1 para 2, certo? A área 5 vai ser igual a 0,33 metros quadrados. Os momentos estáticos são dados por o Q5 de x vai ser igual à integral de 1 para 2, certo? Da função y dividido por 2 vezes a função, certo? Dx. Isso é dado. Vamos abrir essa função aqui. Vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? Temos que a integral de 1 para 2 de x ao quadrado menos 4x mais 4 dividido por 2 vezes a própria função, certo? Dx. Calculando esse momento estático, temos que o Q de 5 vai ser igual a 0,1 metro cúbico, certo? Agora, o momento estático em relação ao eixo y vai ser dado por a integral de 1 para 2 de x vezes a função y dx, certo? A função y a gente já abriu e o x continua sendo o próprio x, certo? Vamos avançar um pouco essa integral aqui. Certo? E o Q5 de y vai ser igual a 0,416 metros cúbicos.
As coordenadas do centroide vai ser dada pelo x barra 5, que é o Q de y dividido pela área, 0,416 metros cúbicos dividido por 0,333 metros quadrados. Isso nos vai dar 1,249 metros. E o y barra de 5 vai ser o QX dividido pela área, vai ser igual a 0,1 metro cúbico, certo? Dividido pela área, que é 0,333 metros quadrados. Nos vai dar 0,3 metro. Apresentando no plano, isso será 1,249 e o y 0,3. Vamos lá, figura 6. Do mesmo modo, vamos calcular a área, o momento e as coordenadas do centroide, certo? Vamos lá. A área dessa figura, a área da figura 6, vai ser dada pela integral de 2 até 3, certo? Da função Q2 de x, certo? Eu vou adiantar aqui que a função Q2 de x é dada por x ao quadrado menos 4x mais 4 dx. Resolvendo essa simples integral, certo? Vamos ter que a área 6 vai ser igual a 0,333 metros quadrados, certo? Os momentos vão ser dados por Q de 6 do eixo x vai ser igual a integral de 2 até 3, certo? De y dividido por 2 vezes y dx, certo? Lembrando que o y vai ser a função Q2 de x, certo? A integral de 2 para 3, ela, adiantando aqui um pouquinho do material, né? Ela vai ser 1 meio de x à quarta menos 8x ao cubo mais 24x quadrado menos 32x mais 16 dx. O resultado do momento 6 em relação ao eixo x vai ser 0,1 metro cúbico. O Q6 em relação ao eixo y é dado pela integral de 2 até 3, certo? De x vezes a função y dx, certo? Sempre vai ser nessa mesma forma quando tiver uma função, tá bom? Vamos lá. A integral de 2 até 3, vamos adiantar um pouquinho aqui da questão, né? Vai ser x ao cubo menos 4x quadrado mais 4x dx, certo? O resultado de Q6 em relação ao eixo y vai ser igual a 0,916 metros cúbicos, certo? As coordenadas do centroide, x barra vai ser igual ao QY dividido pela área, onde pegamos 0,916 metros cúbicos e dividimos pela área onde a gente achou aqui, que é 0,333 metros quadrados, onde vamos obter 2,75 metros, certo? E o QY vai ser o momento no eixo x dividido pela área, certo? Onde vamos ter 0,1 metro cúbico dividido pela mesma área, 0,333 metros quadrados, certo? Onde vai nos dar 0,3 metros. Figura 7. Trata-se de um triângulo retângulo. Para calcular a área do triângulo retângulo, a gente vai usar a fórmula 1 meio da base vezes a altura. Assim, temos que a área da figura 7
é 1/2 de 2 vezes 1, que é igual a 1 metro. Os valores das coordenadas do centroide já são tabelados. Assim, temos que o x barra vai ser igual a 2/3 de b menos a, e o y barra igual a h sobre 3. Assim podemos calcular. X barra vai ser igual a 4/3, que é igual a 1,333 metros. Y barra vai ser igual a 1/3, que é igual a 0,333 metros. Com relação à origem, as coordenadas são 4,333 e 0,333 metros. Os momentos. O momento em relação a x será igual a y barra vezes a, que é igual a 0,333 vezes 1, que vai dar 0,333 metros cúbicos. E o momento em relação a y é igual a x barra vezes a. Isso será igual a 4,333 vezes 1, que vai ser igual a 4,333 metros cúbicos. Figura 8. É um quadrado e as informações que precisamos já estão definidas por tabela. A área do quadrado é L ao quadrado. Então a área 8 será igual a L ao quadrado, que vai nos dar 1 metro quadrado. As coordenadas do centroide são basicamente x barra igual a b sobre 2 e o y barra igual a h sobre 2. Que com relação à origem, temos que o x barra será igual a 5 mais b sobre 2. E o y barra será igual a h sobre 2. Assim, x barra será igual a 5,5 metros e o y barra igual a 0,5 metros. Os momentos são y barra vezes a, que é igual a 0,5 metros quadrados. O momento em relação a x e em relação a y, x barra vezes a, que é igual a 5,5 metros quadrados. A figura 9 é representada pelo triângulo retângulo aqui ilustrado. Como podemos ver, esse triângulo está invertido, onde sua base não está no eixo X, mas está paralela a ele. Então, independentemente da sua posição, podemos dizer que a sua área, definida como A9, é igual a 1/2 da base vezes a altura.
I é igual a 1/2 vezes a sua base, que são 2 metros, vezes a sua altura, que também é 2 metros. Então, obtemos uma área de 2 metros quadrados. Agora, vamos calcular o seu centroide. O seu centroide sua posição é definida por tabela. Então, já foi calculado que a sua coordenada y, chamada y barra, é igual a 1/3 da sua altura, h. Bem, o y barra é expresso dessa forma, por tabela, que é 1/3 da sua altura, sendo que essa altura ela é medida com relação ao ângulo reto. Então, nos daria a distância daqui para cá, 1/3 da altura. Só que é mais interessante calcular essa altura com relação a esse ponto, pois nos dará uma altura para o eixo y. Então, podemos dizer que com relação a esse ponto, a coordenada y barra é igual a 2/3 de h, que é igual a 4/3, que é igual a 1,333 metros. A sua coordenada do seu centroide com relação ao x, o x barra, para esse caso do triângulo retângulo, ela é expressa da seguinte forma: 1/3 de b menos a. Esse b menos a é contado também, essa coordenada também é contada com relação ao ângulo reto. Então, ela nos dá a distância desse ponto para cá. E b menos a aqui é igual a 2, que é esse comprimento. Então, temos que a coordenada x barra é igual a 1/3 vezes 2, que é igual a 2/3. Sendo que a coordenada y já está com relação à origem, mas aqui não. A x não, porque esse ponto está a uma distância de 6 metros da origem. Logo, o x barra é igual a 6 mais 2/3, que nos dá uma distância de 6,666 metros. Agora que nós temos as coordenadas do centroide, podemos calcular os momentos estáticos, que são Q9x igual a y barra vezes a área, que é igual a 2,666 metros cúbicos, e Q9y é igual a x barra vezes a área, que é igual a 13,332 metros cúbicos. A figura 10 é uma circunferência, onde seu centroide já está definido. A área da circunferência é πr ao quadrado. Logo, a área será π vezes 0,5 ao quadrado, que é igual a 0,785 metros quadrados. O centroide já está definido na figura.
podemos dizer que é... Os momentos de primeira ordem são o momento de primeira ordem em relação a x é igual a y barra vezes a, que é igual a menos 1 vezes 0,785. Isso vai dar 0,785 metros cúbicos. E o momento de primeira ordem em relação a y é igual a x barra vezes a, que é igual a 2 vezes 0,785, que dá 1,57 metros cúbicos. A figura 11 é constituída por esse triângulo, onde a base, que está aqui em cima, mede 2 metros e sua altura é 1 metro. A área dele é igual a 11, 1/2 da base vezes a altura, que é igual a 1/2 vezes 2 vezes 1, que nos dá 1 metro quadrado de área. Nesse triângulo, nós temos as coordenadas do seu centroide tabeladas também, onde ele é simétrico em relação a um eixo e que, de cara, a coordenada x barra, que é a coordenada x do centroide, é exatamente a base sobre 2, que é igual a 1 metro. Essa é a coordenada x. A y barra é 1/3 de sua altura. Lembrando que a altura é medida sempre do ângulo reto para o vértice. Nesse caso, a coordenada y vai nos dar 1/3 da altura daqui, representada daqui para cá. Logo, a coordenada y bar com relação à origem será igual a menos, em evidência, 3 mais 1/3 da sua altura. Como a sua altura é 1, vai ficar 1/3. E sua altura, sua coordenada y barra é de menos 3,333 metros. Tendo suas coordenadas com relação à origem, calculemos agora o momento de primeira ordem, ou momento estático, e é Q11x igual a y barra vezes sua área, que é igual a menos 3,333 vezes 1, que nos dá menos 3,333 metros cúbicos. Seu QY é dado por x barra vezes a sua área. X barra é 1 vezes a área, que nos dá 1 metro cúbico. Bom, gente, e por fim, a figura 12. A figura 12 está representada por esse trapézio, que na verdade ele é o triângulo da figura 11, só que cortado aqui, né, no meio, nesse sentido. Se nós imaginarmos esse trapézio com um eixo vertical, a linha cortando bem no meio, temos que, de cara, ou podemos afirmar que o x barra é igual a Bzão, que é essa distância, esse comprimento total, dividido por 2, não é? E como esse comprimento é a partir dessas coordenadas, então o x barra com relação à origem é igual, ou melhor expresso, na forma de 3 mais Bzão sobre 2.
Para o y barra, ou a coordenada y do centroide desse trapézio, temos o seguinte. Nós temos essa figura composta por outras duas, dividindo aqui por esse eixo, que são simétricas. E, por tabela, a distância, a coordenada y do centroide desse triângulo é 1/3 da sua altura. Então, contada a partir do ângulo reto. Viria para cá. E no outro lado também nós iríamos encontrar o mesmo resultado, o mesmo valor. Então, se nós ligarmos esses dois valores, esses dois centros em y, por outro semi-eixo, nós temos que a coordenada y barra, com a coordenada y do centroide, é dada por h, ou 1/3 da sua altura, que com relação à origem é menos, colocado em evidência, 3 mais 1/3 da sua altura, que é 0,5 dividido por 3, que chegamos nos resultados de x barra e y barra de exatamente 4 metros para a coordenada x e menos 3,166 para a coordenada y do seu centroide. Agora, calculando os momentos estáticos, Q 12x é igual a y barra vezes a sua área. Só que não expressamos a área ainda, mas sabemos que a área do trapézio, em nome de A12 nesse caso, é 1/2 da base maior mais a base menor vezes a altura, onde a base maior é essa e é igual a 2 metros, e a base menor, Bzinho, é igual a 1 metro, que é essa base inferior aqui. Então nós temos o seguinte resultado, que é igual a 1/2 da base maior 2 mais a base menor 1 vezes 0,5, que é a sua altura. E temos uma área, respectivamente, de 0,75 metros quadrados. Agora, substituindo o valor da área para calcular os momentos, obtemos que menos 3,166 vezes 0,75 nos dá menos 2,375 metros cúbicos. E o QY é igual a x barra vezes a sua área, que é igual ao 4 vezes 0,75 metros quadrados, que é a sua área, que no caso dá 3 metros cúbicos. E só. Bom, pessoal, e para finalizar, o que nós fizemos aqui foi agrupar todos os valores de área de cada figura, todas as suas coordenadas dos centroides de cada figura com relação à origem, todos os momentos de primeira ordem, QX e QY, de cada figura. Então, a coordenada da peça completa, ou da chapa de aço em questão, é dada pela seguinte fórmula, que a coordenada x barra da chapa de aço vai ser dada pelo somatório dos QY dividido pelo somatório das áreas. O somatório do QY deu 74,486 em metros cúbicos e o somatório de área deu 21,143 em metros quadrados. Logo, essa simples divisão nos dá o seguinte resultado: 3,52 metros. Essa é a coordenada x do centroide da chapa de aço. Por outro lado, a coordenada y barra da chapa de aço com relação à origem é dada pela equação somatório de QX dividido pelo somatório de áreas. Como o somatório de QX deu menos 46,984 metros cúbicos,
e o somatório diário deu 21,143, essa divisão resulta na coordenada menos 2,22 metros.